Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61 e pelo Expresso 61. E eu converso hoje com o Alexandre Bernardino Costa. Tudo bem, Alexandre? Como está você? Prazer recebê-lo. Tudo bem, João? Prazer estar aqui com você. O professor Alexandre Bernardino Costa, ele é da UNB, a Universidade de Brasília, e da Faculdade de Direito e pós-graduação, e com pós-graduação em Direitos Humanos, né? Ele é mestre em Direito pela Universidade de Santa Catarina e doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. É co-líder do grupo de pesquisa no CNPq, O Direito Achado na Rua. Nós vamos falar com o professor Alexandre Bernardino Costa sobre austeridade, neoliberalismo e desconstitucionalização. A gente vai ver com ele, vai nos explicar de onde surgiu o neoliberalismo, os caminhos que se trilhou e que chegamos a esse ponto que está sendo chamado de ultraneoliberalismo. E na desconstitucionalização, a gente vai tratar com ele porque a nossa Constituição de 88 ela garantiu direitos, né, o estado de bem-estar social, e nada mais contraditório com o neoliberalismo é a garantia do Estado que possa garantir os direitos sociais das pessoas, dos seus habitantes. Professor, vamos começar então. De onde veio essa história de neoliberalismo? Paradoxalmente, João, o neoliberalismo ele começa na década de 40 para 50, com um colóquio chamado Walter Lippmann, que ocorreu em Paris, depois uma sociedade chamada Mont Pelerin, que surgiu na Suíça, com Hayek e Milton Friedman, que são dois baluartes do neoliberalismo. Esse pessoal começou a pensar a economia neoclássica, como eles chamavam, né? Mas a gente chama de neoliberalismo, de uma forma que repetisse o liberalismo com outras vestes, porque o liberalismo ele pensava a desregulamentação da economia por parte do Estado. O Estado se omite. A ideia do neoliberalismo ela parte do princípio de que é necessária a intervenção do Estado para que o Estado garanta o desenvolvimento econômico pela desregulamentação e por uma regulamentação a favor do Estado, a favor da economia de mercado. O que acontece com isso? Você tem que intervir, por exemplo, para frear os poderes sindicais, para frear os poderes democráticos, para frear qualquer intervenção pública que venha a mexer com os poderes do mercado. Essa ideia que é básica do Milton Friedman, do Hayek, coisa e tal, ela vem a ser aplicada pela primeira vez na década de 70 no Chile do Pinochet. O Hayek, inclusive, tem uma declaração que é bastante curiosa, no mínimo, mas é importante a gente lembrar dela, que é o Hayek, ele afirma que é necessária e mais importante e melhor a liberdade econômica do que a liberdade democrática. Porque a liberdade democrática, segundo ele, só viria se a gente tivesse a liberdade econômica, e a liberdade econômica é o que eles dizem que é liberdade econômica, é essa liberdade de mercado, né? E a primeira experimentação é o Chile do Pinochet. Então, é uma experimentação num ambiente autoritário, onde você mexe com a economia, mexe com os direitos, mexe com as garantias sociais, que é justamente o contraponto ao Estado social que surge no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, onde a nota básica era do Keynes, né? Keynes, que era o cara que configurava esse Estado social, de bem-estar social, que surgiu na Europa e nos Estados Unidos e norteou o mundo inteiro, de alguma maneira, com direitos e garantias para os trabalhadores para gerar igualdade material, né? Essa primeira experiência é a experiência mais importante, segundo o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, porque ele formou-se na Escola de Chicago, que fez, teoricamente e praticamente, essa modificação no Chile, porque teve uma importação na teoria da Escola de Chicago por parte dos Chicago Boys, né, como é que chamavam os jovens economistas que estudaram em Chicago e retornaram ao Chile na década de 70, o Paulo Guedes é também um Chicago Boy. Ele formou-se justamente nessa época com essa visão de economia de mercado regulada pelo Estado em favor do mercado
e em detrimento dos direitos sociais. É importante que a gente perceba essa contradição já logo no início do surgimento dessa teoria e prática do neoliberalismo. O que dá para perceber, né, professor, né, quando a gente toma conhecimento sobre o neoliberalismo, lá ainda já na década de 90, e a gente tem a informação de que o neoliberalismo surge com a globalização no Consenso de Washington, lá com governos Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher no Reino Unido, na Inglaterra. E agora, né, mais recente, essa informação de que surge, na verdade, no Chile, para a gente é uma demonstração de que o neoliberalismo e o ultraliberalismo, e depois eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre essa nova denominação de ultraneoliberalismo, ele necessita de um governo autoritário para poder se consolidar, né? Que foi o caso do Chile. E aqui no Brasil, a gente está percebendo que, com o próprio Paulo Guedes, né, que esse governo está caminhando para uma feição autoritária e que possa reforçar a consolidação desse ultraneoliberalismo no Brasil. Né? Queria que o senhor analisasse, fizesse esse paralelo, né, do que a gente vive hoje no Brasil com o que foi no Chile no início da década de 70. Total, João, porque o que acontece? A repercussão que houve no Chile na década de 70, ela espraiou pela América Latina toda. Então, a gente teve, após a crise do petróleo em 74, posturas neoliberais por toda a América Latina. Mas não eram governos distintamente neoliberais, porque eram governos nacionalistas, tinham uma visão ainda de colonização dos Estados Unidos nessa intervenção político-econômica na América Latina. A do Chile foi um pouco diferente. E o autoritarismo foi justamente na época em que o Paulo Guedes estudou lá. A gente tem o Consenso de Washington e os governos Thatcher e Reagan num período aparentemente democrático, mas com uma força muito grande e um autoritarismo muito grande para a imposição da retirada de direitos. Porque é muito curioso, a gente tem que chamar sempre a atenção para o seguinte: se você vai retirar direitos dos trabalhadores, se você vai retirar direitos de aposentados, se você vai retirar direitos da sociedade, você tem que ter um ambiente político, de uma crise econômica, de argumentos falaciosos, de pacto com a mídia e de um autoritarismo muito grande para poder retirar esses direitos, porque esses direitos são na realidade, direitos de igualdade. São direitos que vão gerar igualdade material na sociedade. E você abrir mão desses direitos, a sociedade não abre mão, né, gratuitamente, né, só por uma força muito grande por parte do Estado. No Chile, era um Estado ultra-autoritário que a gente vê hoje nas manifestações que ocorreram no ano passado e na Constituinte que nós estamos tendo agora no Chile, as manifestações contrárias à política econômica que foi implementada a partir da Constituição chilena, lá do Pinochet naquela época. É importante que a gente perceba o Chile e a evolução do Chile e o que ocorreu no Chile agora, do ano passado para cá, porque foi justamente o que o Paulo Guedes propôs aqui para a gente. Privatização do sistema de previdência, né? Financiarização das universidades, do sistema de saúde, sistema de voucher na educação, sistema de voucher no sistema de saúde, né? Financiarização de todo o sistema público. O que aconteceu no Chile? Pessoas idosas começaram a se matar porque trabalharam a vida inteira e não tinham mais dignidade durante a aposentadoria. Né? A gente tem casos no Chile de pessoas que se mataram mesmo e mataram seu companheiro, sua companheira, para poder acabar com aquele sofrimento de não ter mais dignidade durante a aposentadoria. E os ganhos de aposentadoria chegavam a, no máximo, 30% dos ganhos efetivos durante a vida de trabalho. Olha, você contribui a vida inteira numa proporção para poder gerar uma aposentadoria que, na média, vai gerar um rendimento parecido com o que você tinha durante a época que você trabalhou. Isso não é um benefício dado pela Previdência, ou dado pelo Estado ou pelas empresas. É um benefício de contraprestação de um sistema que funciona assim, e de solidariedade, porque é um sistema onde os mais ricos contribuem para os mais pobres, e há uma compensação nessa lógica.
Para poder mudar essa lógica, você tem que ter um sistema autoritário. E é o que a gente está vivenciando no Brasil, João. A gente está vivendo uma exceção de democracia, né? E A que gente... começou com o golpe de 16, né? Que se criou todo esse ambiente, como você mesmo menciona, a mídia, as pautas bombas, né? O gestamento do governo Dilma, né? Lá em 2013 já aqueles movimentos, né? Que demonstrava que a guerra híbrida já estava se preparando, chegando, entrando no Brasil, né? Todo esse ambiente foi criado e aí com o governo Kennedy já vem, né, a paulada da reforma trabalhista e agora com o governo Bolsonaro a finalização da Previdência, né? Então, professor, todas elas, né, foram mudanças constitucionais, né? E eu queria que você analisasse, né, toda essa, né, pegando lá da Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, a Constituição que garante o direito, queria que você analisasse essa Constituição, né, e você entra no governo Fernando Henrique com a primeira reforma da nossa Constituição. Então, é todo esse aparato também de tirar direitos dentro da Constituição. Perfeito, João, porque o que acontece? A gente tem um pacto constitucional em 88 bastante democrático, apesar de alguns penduricalhos da ditadura que ainda permaneceram na Constituição, Forças Armadas, polícias estaduais, uma série de justiça, que ainda tinham características do autoritarismo. A gente teve ganhos muito bons, muito efetivos, por causa dos movimentos sociais, inclusive, né? A gente tem que lembrar sempre de uma coisa presente, que é o SUS, resultado do movimento sanitarista, que já vinha de antes e conseguiu ter força na Constituinte para mudar o sistema de previdência, que era um sistema de contraprestação, que você tinha que pagar a previdência para poder ter direito à previdência e ao sistema de saúde, e o sistema de saúde passa a ser universal e gratuito no modelo inglês, só que muito maior do que o modelo inglês, porque o Brasil é enorme e com uma desigualdade absurda. Então, o SUS é um modelo de transferência de renda que poucas pessoas conseguem entender a grandiosidade e a importância dessa transferência de renda que tem o SUS. E o SUS, só para exemplificar, você tem o direito das mulheres, você tem o direito das crianças e adolescentes, você tem o direito dos indígenas, você tem uma participação social enorme na Constituinte de 88, que gerou uma Constituição negociada muito além do que o centrão da época queria. A gente tem que lembrar do Mário Covas, que foi importante nesse processo, né? Quem vivenciou aquele período sabe muito bem. Mas logo no começo, algumas garantias constitucionais, lá no governo Fernando Henrique, já no governo Collor, começam a se abrir, né? A abertura para o mercado, né? As bandeiras de modernização e globalização econômica, e depois, com o governo Fernando Henrique, de abertura econômica e privatizações, né? As privatizações, só para fazer um parênteses, João, elas me chamam muita atenção, porque as privatizações, quando você vai privatizar uma empresa e você começa a argumentar que a empresa tem corrupção, eu começo a me torcer aqui. Por quê? Porque a corrupção é a transferência privada, é a apropriação privada do que é público. Agora, não existe maior apropriação privada do público do que uma privatização daquilo que não interessa ao público. Daquilo que não interessa que seja privatizado pelo público, né? Porque pode até ter alguma coisa que tenha interesse que seja privatizado. Agora, daquilo que dá lucro, daquilo que sustenta direitos para o público, qual é o interesse da privatização? Só para o privado mesmo. Então, não existe grau de corrupção maior nesse sentido. Então, você tem já a questão da governabilidade, que é difícil com essa Constituição cheia de direitos, né? A gente teve recentemente uma liderança do governo dizendo que a gente tinha que ter uma nova Constituinte para suprimir os direitos, né? Que é o discurso deles. Ou seja, esse país é ingovernável se a gente tiver direitos. É governável se a gente tiver um sistema econômico que funcione livremente. Lá no final do século XIX, o país seria ingovernável se não tivesse, se acabasse com a escravidão, né? Então, o fim da escravidão, esse argumento da elite, né? O fim da escravidão, o fim da segregação social, racial nos Estados Unidos, as barreiras de imigração, tudo isso é argumento econômico, político, social,
para que você barre direitos, né? Barre evolução de direitos dentro da sociedade. E a associação que você faz desse neoliberalismo com o ultra-neoliberalismo que a gente tem de austeridade, que a gente vai chamar o discurso de austeridade, que vem, sobretudo, com o golpe de 16, né? E golpe, vamos deixar claro aqui, porque é juridicamente um golpe, né? Nenhum presidente, nenhuma presidente do mundo, nenhuma presidenta do mundo foi retirada por uma manipulação de regra fiscal, né? Não, de orçamento fiscal ou de regra fiscal. Isso só pode ser feito mediante um golpe. E, muito claramente, foi feito por um golpe parlamentar, midiático, judiciário, né? Onde você tinha uma comoção social por causa da corrupção, né? Que perpetrava os governos do PT, segundo essa mídia, e que foi provado que não era bem assim, né? Com o Moro Dallagnol, né? E o Intercept e outras coisas que foram divulgadas depois, e o que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal tardiamente, mas está sendo julgado agora. Né? Mas tudo isso faz parte de um projeto, econômico de supressão de direitos, que você colocou bem, que o Temer já começa fazendo a reforma trabalhista. Do dia para a noite você faz uma reforma onde você se tira direitos e você tem um Estado... Porque depois de 2016 é como se a gente tivesse um estado de suspensão da democracia e suspensão da Constituição. Né? Vários constitucionalistas dizem hoje que a gente tem um período de democracia até 2016 e depois de 2016, com o golpe, a gente tem um estado de democracia, para utilizar o Boaventura de Souza Santos, democracia de baixa intensidade. Né? Então, você tem... Já se desenha a exceção, né? Exatamente. Você tem a exceção já no golpe. E aí você tem uma exceção social e política que já existia com uma política ultraviolenta, com uma exclusão da população negra e periférica, e com uma exclusão de direitos que se aumenta e se perpetra com as reformas, as chamadas reformas deformantes, né, da Constituição e desconstituintes de direitos, aí vem a Constituição, né, a desconstituição dos direitos, que já começou lá com o Fernando Henrique, mas elas são grosseiramente e feitas de uma forma muito aviltante a direitos, com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, essa reforma administrativa que está sendo proposta, né? Você desfigura o Estado completamente, você desfigura os direitos dos trabalhadores, sempre um argumento, é muito curioso, João, porque o argumento econômico, eu passei a ler um pouquinho de economia e é muito curioso, né? Porque você vem com o argumento da fada da confiança, segundo um outro economista chamado Paul Krugman, que não, se você fizer a reforma trabalhista, vem os investimentos da fada da confiança que gera investimentos. Não, mas não foi suficiente. Então vamos fazer a reforma da Previdência, que aí vem os investimentos, porque a fada da confiança possibilita que os investidores venham. Aí não foi suficiente. A gente tem que fazer a reforma administrativa. Aí você desmonta o Estado, aí vem a fada da confiança. Não, a fada da confiança não veio. Aí você tem que fazer uma reforma tributária que facilite ainda mais para o mercado, e você vai ter um sistema de arrecadação cada vez mais frágil, e a fada da confiança continua não vindo. Ou seja, você acaba com todos os direitos da Constituição de 88, a fada da confiança não vem, você não tem desenvolvimento econômico, porque não é assim que funciona, e aí você tem um argumento, não, mas eu consegui sanear as dívidas, porque eu zerei as dívidas. Não, só que você não consegue zerar as dívidas, porque você não consegue gerar economia e não consegue gerar tributação para pagar a dívida pública. Então, o teto de gastos é outro aviltamento à Constituição violentíssimo. A emenda do teto de gastos, que a gente brinca que seria a emenda do final do mundo, né? Ela é uma emenda que só o Brasil fez na proporção que nós fizemos um controle de gastos inscrito na Constituição por 20 anos, engessando gastos públicos em saúde e educação, que são dois gastos que eles tendem a ser crescentes, sobretudo com uma população que ainda não está educada na sua plenitude, não tem um sistema público pleno de educação e não tem um sistema de saúde pleno de atendimento. Então, você tem um gasto que seria crescente. Se esse gasto está limitado ao ano anterior, você tem um gasto decrescente. E esse gasto decrescente, por causa da inflação e por causa da evolução da sociedade, acaba tendo uma supressão desses direitos básicos, que são saúde e educação. Agora, saúde e educação, no modelo de desenvolvimento de qualquer teoria desenvolvimentista, são básicos para o desenvolvimento econômico. Sem saúde e educação, na nossa visão, eles são básicos para a integração humana, né? Além do desenvolvimento econômico. Mas para os economistas,
né? Para o desenvolvimento econômico, isso também é básico. E aí você acaba diminuindo esse investimento também, porque tem uma fatia de mercado também na educação e na saúde, e você tem que abrir as portas disso também para o mercado. É muito violento esse processo, João, e as pessoas não se dão conta do grau de violência que tem nesse processo e do tanto de manipulação que tem que ter para você fazer isso sem que a sociedade tenha uma reação bastante forte contra isso, né? A gente tem argumentos acadêmicos bastante claros contra isso. A teoria da austeridade econômica e desse neoliberalismo, ela não se sustenta, inclusive epistemologicamente, porque o mercado que eles dizem que existe, ele não existe, porque o sujeito neoliberal, que é esse sujeito que investe no mercado, que é um sujeito individual, que age segundo interesse próprio, e isso vai acabar gerando um interesse coletivo adequado, isso é falso, porque o mercado é composto de grandes holdings empresariais que estão em alguns países do mundo e agem em interesse próprio como cartéis, e é assim que se reproduz o mercado, né? Agora a gente tem o chamado GAFA, né? Google, Facebook, Amazon, como é que é? GAFAM, Microsoft e Apple, né? São as grandes empresas de plataforma digitais que controlam boa parte do mercado mundial, e a gente acaba sendo refém desse sistema político-econômico absolutamente autoritário, não mais autoritário aos moldes do Pinochet, aos moldes das ditaduras latino-americanas. A gente tem que lembrar que, naquele período, a gente estava vivendo a ditadura civil, empresarial, militar aqui no Brasil, né? E a gente está vivendo um outro tipo de estado de exceção, onde há um populismo de extrema-direita, onde você tem uma manipulação do judiciário, inclusive, junto com o legislativo, que consegue fazer esse tipo de desconstitucionalização da Constituição de 88, sob o argumento de que seria melhor que a falha da confiança vai vir em algum momento. Não vai vir nunca desse jeito. Não vai vir nunca. Exatamente. A máquina ideológica, né, ela é poderosíssima, né? Então, por exemplo, a fada da confiança, aí, mas na questão da reforma trabalhista, por exemplo, a reforma trabalhista vai gerar mais emprego, né? Vai ter mais emprego, tal. Então, essa enganação total aí, isso aí a gente vê constantemente os grandes veículos de comunicação, a mídia corporativa aí, sendo esse braço auxiliar aí dessas investidas, né? Mas o caso também das novas mídias, né, das redes sociais, a gente tem aí que está provado, né, que faz parte desse controle que antes era via os fuzis, né, via a violência, agora é no controle de mentes e corações, né, professor? É muito grave, João, porque a gente vive um período de mudanças muito aceleradas, que a gente tem que, ao mesmo tempo, tentar conseguir analisar e tentar conseguir se colocar politicamente, né? A gente tinha um período de aparente democratização dos meios de imprensa com as plataformas, né? E a gente tem um lado que é isso, né? Mas tem um outro lado que é a manipulação dos algoritmos por parte das empresas, que induzem comportamentos sociais de uma maneira absurda, né? Isso está comprovado nos comportamentos, inclusive eleitorais, no Brasil e nos Estados Unidos, com Bolsonaro e com Trump, né? E com comportamento político, por exemplo, na Inglaterra, em relação ao Brexit, né? Então, você tem a manipulação de sociedades inteiras em relação a valores que ela não compartilha de forma mais clara, mas acaba compartilhando por redes sociais por causa dessa multiplicação de mentiras que são colocadas nas redes sociais e são reproduzidas como se verdade fossem, né? É vendido para toda a sociedade como se a gente tivesse direitos demais, como se os trabalhadores fossem perdulários, como se o Estado fosse perdulário, como se a gente gastasse demais com o Estado, como se todos os funcionários públicos fossem vagabundos. Isso se reproduz na mídia e se reproduz nas redes sociais, né? É muito curioso, porque a gente acabou acreditando nesse terraplanismo, né? De afirmações sem comprovação empírica nenhuma, né? Tem uma reforma administrativa sendo proposta que não mexe com os privilégios, porque a gente tem uma pequena parcela de servidores públicos que tem privilégios, sim, que tem salários acima do teto, que tem férias de 2 meses por ano, tem serviços de médicos e serviços de saúde paralelos
bancados pelo Estado, tem uma série de privilégios, né? Alguns são até necessários, mas tem uma série de privilégios para uma casta do funcionalismo que tem um ônus grande para a sociedade como um todo, mas o grosso do funcionalismo ganha pouco e trabalha muito. Né? São os trabalhadores de saúde, os trabalhadores de educação, né? Que ganham pouco, estão na administração direta do executivo e vão ser afetados. E amanhã você vai ter a contratação de servidores públicos de forma clientelista, você vai contratar famílias inteiras e você vai ter o domínio completo, coisa que a gente já vivenciou antes da Constituição. A gente sabe como é que é. A gente que é mais velho... O governador demitia todo mundo e contratava tudo que era paniguado, parente, todo mundo. A gente que é mais velho, a gente sabe disso, né, João? A gente sabe no que dá isso. A gente sabe no que dá isso na universidade, por exemplo. Só tem a possibilidade de contratação de pessoas que são afinadas ideologicamente com quem está no comando. Né? Eu não posso, por exemplo, estar falando aquilo que eu estou falando aqui com você, porque esse vídeo vai se espalhar pela sociedade. Por quê? Porque eu posso desagradar um governante ou desagradar um reitor de uma universidade que seja nomeado por esse governante, porque, inclusive, o sistema de mérito é contestado, o sistema de eleição com lista tríplice é contestado. Você tem um autoritarismo muito grande, uma manipulação econômica paralela a esse autoritarismo, junto com uma ideologia muito forte, né, de exclusão. É muito curioso como voltou o comunismo, né, João? O comunismo acaba na sua versão material de comunismo de Estado, né, na sua visão estatal que existia no leste europeu, sobretudo. Aí você surge com o comunismo na cabeça de uma parcela da população e nas fake news que são reproduzidas, como se a gente, por postular direitos humanos, por exemplo, fosse comunista. Direitos humanos são uma bandeira liberal, a gente tem que lembrar sempre disso, uma bandeira do liberalismo clássico, né? Não são uma bandeira do socialismo, embora os direitos sociais sejam relevantes para os direitos humanos também, né? Mas não é uma bandeira que tem essa partidarização ou que tem essa colocação. E o que é importante, resgatando os direitos humanos, é que esse neoliberalismo de austeridade ele também está pouco se lixando para os direitos humanos. Porque você não está só eliminando o sistema de direitos sociais, você está eliminando o sistema de direitos que vão gerar necessariamente maior encarceramento da população negra e periférica, vai gerar necessariamente uma maior repressão da sociedade que está excluída, porque você tem uma parcela da sociedade que não vai estar incluída nem por consumo, nem por trabalho. Porque você não tem, com a mecanização, com a automatização, você não tem uma parcela de população que não vai estar nos processos industriais e não vai ser empregado. Então, você teria que ter algum tipo de renda universal para que essas pessoas pudessem estar ingressas no mercado para poder consumir. Estou falando de economia, não estou falando de direitos, não. Para poder consumir. Né? E você, eliminando isso, você tem que eliminar as pessoas. Ou alijá-las, né, dentro da sociedade, em determinados locais onde elas não perturbem o restante, ou você prendê-las, né, como um sistema carcerário que é instrumentalizado para isso. Né? Sem contar o sistema judiciário e penal que foi utilizado para criminalizar quem pensa diferente, para criminalizar, inclusive, a esquerda. Né? Hoje a gente tem essa criminalização, inclusive, posta de uma forma clara por parte da polícia, que é instrumentalizada como milícia para poder reprimir atos democráticos como manifestações que a gente viu nessa semana, né? De uma violência truculenta que a gente não via fazia algum tempo. Né? Exatamente. É o tal da síndrome de Pedro Aleixo, né? Vamos chamar assim, né? É o guarda da esquina. Né? Então, qualquer um aí acha que pode. Né? Eu estou aqui em Cuiabá, professor, estou em Cuiabá, capital de Mato Grosso, e nós tivemos aqui um artista plástico, grafiteiro, que foi ameaçado por um bolsonarista, né? Com arma, né? Que se acha no direito de reprimir uma expressão artística só porque ela é contra o presidente da República. Professor, nós temos mais dois assuntos aqui que eu gostaria de tratar com você. O primeiro é o seguinte, falar um pouco mais de privatização. E aí, nisso também, eu queria que você analisasse um pouco essa conjuntura econômica que a gente vive, essas investidas, né, que vem aí, né, a fatiação de Petrobras vai sendo
destruída em pedaços, privatização de Correios, privatização de Eletrobras. Queria que você fizesse uma análise dessa conjuntura atual que a gente está vivendo neste governo aí de desmonte do Estado. João, esse negócio da privatização, como eu falei para você, a apropriação privada de coisa que é pública, ela é a corrupção. Se ela não é por interesse público, ela é corrupção. Por que acontece? Você construiu ao longo de décadas um patrimônio público. Teve um esforço da sociedade para construir esse patrimônio público, como uma empresa como a Vale, por exemplo, né? Aí, de repente, você entrega esse patrimônio sob o argumento de que tem corrupção nela e de que ela é mal administrada, né? A má administração de uma empresa pública, ela é segundo um parâmetro economicista da empresa privada, né? Que faz com que, por exemplo, vocês trabalhem com as barragens no limite do limite do limite da legalidade e no limite do limite do funcionamento, que foi o que fez com que acontecesse Mariana e Brumadinho. Aí vocês vão falar, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque com o controle público de uma estatal, e a gente que é servidor público sabe como é que funciona, você não vai além do limite sob o argumento financeiro. Agora, sob o argumento financeiro de quem está na Bolsa de Valores e tem que ter mais investimento para crescer o índice da Bolsa de Valores, você tem que ir no limite da exploração capitalista daquela empresa. Né? Não estou nem falando contra o capitalismo, não, mas contra essa visão que faz com que você não sopese o prejuízo e o benefício de seres humanos, vidas humanas e de natureza, em relação à Vale, por exemplo. Né? Então, você privatiza, a sociedade perde duas vezes. Perde porque perdeu a Vale, perde porque perde o lucro que a Vale tem, e perde porque a Vale comete crimes que não são responsabilizados e os crimes não têm volta. As vidas humanas não têm volta, a natureza vai demorar dezenas de anos para poder retornar ao estágio inicial. Né? Em relação à Petrobras, a gente tem muito claramente que inclusive, a Lava Jato foi um mecanismo de aviltamento da Petrobras. Né? A Petrobras é muito curioso porque o pré-sal ele ia possibilitar a dobra no nosso PIB. Por incrível que pareça, a ideia do pré-sal é que ia gerar a dobra do nosso PIB quando o barril de petróleo estivesse em alta. Né? E a gente teria isso. E o argumento de corrupção na Petrobras para poder aviltar toda a negociação da Petrobras e poder argumentar para que ela pudesse ser privatizada de forma fatiada, ela é justamente esse grau de corrupção máximo. Né? Você argumenta que os 10% do garçom, que é os 10% da corrupção que é passada com diretores da Petrobras, que não eram necessariamente do PT, que vinham antes, inclusive, que vinham desde antes. Né? Então, você tem uma parcela de partidos políticos de toda a ordem, né, participando da nomeação desses gestores da Petrobras que eram, né, executores de corrupção, que foi identificada, que foi trabalhada, que a gente tem que condenar, mas, sob esse argumento, você acaba gerando o grau máximo de corrupção, que é a privatização e abrir mão dos ganhos para a sociedade e do benefício que isso ia poder ter, por exemplo, vinculado à educação, que havia uma vinculação de gasto para a educação com pré-sal e que agora já foi por água abaixo. Né? Já foi por água abaixo. Né? Então, a gente tem essa privatização da Eletrobras, por exemplo, né? que é muito curioso, né? Então, jabutis aí sendo colocados na privatização, assim, ou seja, qual é o ganho que a sociedade vai ter em pagar para privatizar a Eletrobras? Eu fico me perguntando, eu fico lendo os jornais econômicos, né? E os analistas econômicos, que são todos neoliberais, todos eles passaram por alguma grande empresa, por alguma grande holding. Todos eles, né? Sem exceção. Né? Foram consultores em algum momento. Aí você vai olhar, qual é o ganho que a sociedade tem? Nenhum. A sociedade não tem ganho nenhum. Não, mas você desonera o Estado. Mas, peraí, o Estado não está onerado, porque isso é uma parte que pode ser administrada com tranquilidade. Né? Eu não estou falando que nada possa ser privatizado. Você pode até privatizar alguma coisa. Agora, você não tem... Ninguém tem interesse em privatizar aquilo que não dá lucro, né? E que vai ter que ter investimento e muito trabalho da iniciativa privada para poder desenvolver. Que é pegar o filé que já está pronto e que vai dar uma lucratividade absurda e que vai suprimir os direitos das pessoas. Eu acho mais grave a energia e a água, né? Além da Vale, por causa das questões ambientais e da mortandade
de pessoas que ocorreu com Brumadinho, né? Mas em relação à privatização da energia e da água, porque água e energia são direitos. As pessoas têm que ter acesso à eletricidade para poder ter comida em manutenção na geladeira, né? Para poder ter um mínimo de civilidade dentro da sua casa. E para poder ter água, para poder, inclusive, ter higiene nas mãos, para poder impedir a proliferação do coronavírus, por exemplo, né, numa pandemia. Para poder ter um saneamento básico. Né? A gente teve um elogio à privatização, ao sistema de privatização, que é aumentar o sistema de saneamento básico. Né? Eu vejo com muita reserva essa reforma que foi feita, porque o sistema de privatização, se a pessoa não tiver condições de pagar, o que vai acontecer? Vai cortar a água? É o que a gente tem no meio da pandemia. Em todas as cidades brasileiras, a gente tem ocorrido isso no meio de uma pandemia. Pessoas que têm dificuldade de ter acesso à água, porque a pessoa fica desempregada, fica sem o auxílio emergencial, fica sem o benefício da previdência que tinha anteriormente. E aí a água é cortada e ela fica sem condições de higiene. É isso que está vivendo a nossa população periférica. Né? Eu faço parte de um projeto de pesquisa que cuida exatamente dessa situação aqui em Brasília. A gente tem regiões administrativas aqui em Brasília que não têm acesso à água, que a água é pega em bica para poder ter a lata d'água, e a ligação de água é impedida porque as pessoas não têm condições de pagar. É um negócio muito grave a privatização do sistema de direitos. É importante a gente colocar isso. Aquilo que é direito, a gente não pode negociar dessa maneira. O acesso à água, eu fico lembrando sempre das cidades pequenas que a gente vai, as cidades mais antigas, né? As cidades que fazem parte da época do Império, coisa e tal, as cidades históricas de Minas, de Goiás, que tem em Mato Grosso também, que você tem uma bica pública, né? Você tem a fonte pública, porque era de acesso para todo mundo. Era de acesso para todo mundo. E aí, o que você faz? Você canalizava uma parte do rio, um rio que era de água limpa, uma fonte de água limpa, né? E aí você dava de acesso para todo mundo, e todo mundo usava. Né? Por quê? Porque todo mundo tinha que ter acesso à água para poder sobreviver, as pessoas que estavam viajando, as pessoas que chegavam na cidade, você tinha que lavar os pés e tudo mais. Era um ritual básico. Né? Agora, se você corta essa possibilidade de acesso e que você coloca a água engarrafada para poder ser consumida, você não tem mais acesso a isso. Você não tem mais aquela coisa que a gente tinha quando a gente jogava futebol. Eu jogava muito mal, diga-se de passagem, mas jogava futebol e pegava a água da torneira do vizinho lá, do campo de futebol, e bebia na bica, né? E você acaba com esse tipo de possibilidade num sistema público ou de cooperação social, você acaba com o sistema de direitos. E é isso que esse neoliberalismo termina por fazer, atacar o sistema de direitos que a gente tem de garantia mundial, mas ele é mercantilizado. Tudo é mercantilizado e tudo se transforma em índice na Bolsa de Valores. Exatamente. Por falar em bolsa de valores, né? Só voltando um pouquinho à Petrobras, né, que antes do golpe de 16, lembrar que a gasolina era metade do que está hoje, né? E que não se privilegiava os acionistas da empresa, né? E as exigências do mercado mundial. Né? Professor, vamos finalizar, então, nossa conversa aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre você é co-líder do grupo de pesquisas, né, lá do Direito Achado na Rua. Eu queria que falasse um pouco sobre essa questão da sua especialização. Né? Você é doutor, né, na verdade, né, você é doutor em Direito Constitucional, né, e eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho junto do grupo O Direito Achado na Rua. Eu trabalho já há muitos anos com o professor Zé Geraldo Souza Júnior, que é fundador dessa linha teórica, né, dessa corrente teórica, a partir da obra do professor Roberto Lira Filho, junto com outros professores que passaram pela casa, como Roberto Aguiar, e junto com um grupo de pesquisadores bastante grande que trabalha com o mesmo perfil. Né? O perfil básico é a fundamentação do direito nos direitos humanos. O perfil básico é de que a construção do direito ela não se dá por conta dos tribunais e do poder legislativo somente. A construção do direito ela se dá
sobretudo pela prática social do direito, ou seja, pela construção da sociedade, dos movimentos sociais, ou seja, sem o movimento de mulheres a gente não tinha direitos das mulheres, sem o movimento das crianças e adolescentes não tinha o direito das crianças e adolescentes na Constituição, sem o movimento dos indígenas a gente não tinha direito indígena, ou seja, sem a construção social do direito, a gente não tem a possibilidade da construção do direito à moradia, do direito da dignidade, da saúde e assim por diante. E a ideia dessa construção social do direito é que possibilita que a gente gere enfrentamento a essa questão neoliberal, por exemplo. Né? O direito dos trabalhadores, ao longo do século XX todinho, né, é que possibilitou uma série de garantias contra um excesso por parte do capitalismo que aviltava os trabalhadores que trabalhavam 16 horas por dia, crianças trabalhando. Né? Isso está muito bem descrito em Marx e em outros autores da época que descreviam o início do capitalismo dessa forma aviltante. E as pessoas querem retornar a esse período. Né? O direito à Xanaú, ele surge justamente para confrontar essa possibilidade de aviltamento das pessoas com base nos direitos humanos e com base na construção social do direito. E as pesquisas que a gente faz são sempre ligadas a isso. Mesmo que eu vá para a economia, mesmo que eu vá para o liberalismo, eu estou sempre com o pé na construção social do direito para confrontar essa possibilidade de aviltamento dos direitos sociais que estão inscritos na Constituição. Né? Então, vai ser direito do trabalho a partir dessa construção do sindicalismo, vai ser a possibilidade do direito das mulheres a partir dos movimentos feministas, vai ser os direitos da população LGBTQI+, a partir do movimento social de construção de direitos. É isso que a gente trabalha nesse grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa, de ensino e de extensão universitária, porque a gente também pratica extensão universitária e tem relação com movimentos sociais, para a prática disso. Uma ponta, por exemplo, é a ponta que a gente tem em relação aos movimentos sociais do campo. Né? Um aviltamento que se dá em relação à possibilidade da dignidade do trabalhador e da trabalhadora no campo, pelo agronegócio, que parece uma coisa muito boa, mas é uma monocultura que avilta a natureza, que avilta os trabalhadores e que fica financiada por subvenções tributárias, com base na Bolsa de Valores, e que a gente não consegue recuperar a natureza e que não alimenta a população brasileira. Exatamente. Né? E alimenta a população brasileira é a agricultura familiar. Então, a gente tem que ter essa visão para poder trabalhar os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e postular ainda pela reforma agrária, que é um postulado da Constituição de 88, que está lá e que nunca foi feito efetivamente. E o pouco que foi feito foi porque os movimentos sociais, como o MST e outros, né, empurraram para que a gente pudesse fazer um pouquinho de reforma agrária. Né? Essa é a perspectiva teórica que a gente trabalha para poder gerar esse enfrentamento e essa luta por direitos. Você mencionou aí o agronegócio. Uma das coisas que eu vim fazer aqui em Cuiabá é uma série de reportagens, e uma delas é das nascentes do Rio Paraguai. Nós tivemos no ano passado aquele grande incêndio aqui no Pantanal, e ele pode se repetir. E o Rio Paraguai é a espinha dorsal do Pantanal, né? Um rio importante, né? Nasce aqui pertinho, a 180 quilômetros de Cuiabá, na cidade de Diamantina. São sete ribeirões, rios, que formam as nascentes do Paraguai. E em duas delas, né, o Rio Amolá e o Rio Caeté, você tem uma destruição dessas nascentes próximas dela pelo agronegócio, dominando tudo. Caeté, por exemplo, não querendo alugar, professor, mas eu estou empolgado com essa pauta. Caeté tem um grande assentamento de pequenos trabalhadores rurais, são quase 300 famílias, em lotes de 35 hectares, e boa parte dessas pequenas propriedades foram arrendadas pelo agronegócio para plantação de soja, milho e algodão, na beira da 364. Né? A gente tem um registro disso aí. Então, quando a gente está falando em agronegócio e a destruição que ela vem, né, contra a pequena propriedade, é preciso sempre denunciar isso. Professor, quero agradecer muito a sua entrevista, foi maravilhosa, muito esclarecedora em diversos pontos aí, que é um assunto
importante, que é bom sempre a gente estar falando, porque não é um assunto de domínio popular, né? Para mim, essa é a grande questão da dominação, né? Que é essa questão do neoliberalismo e as investidas, que me interessa muito como jornalista, essa investida ideológica promovida pelos grandes meios de comunicação. E deixei para suas considerações finais. João, só tenho a agradecer também a oportunidade, porque esse tipo de iniciativa que você propõe é justamente a tentativa de contraposição. Do mesmo jeito que eu trabalho com direito nacional na rua, você trabalha com jornalismo alternativo a essa mídia, né, do mainstream, que acaba colocando uma impossibilidade de discussão de temas que são tão relevantes para a sociedade. Eu quero só agradecer a possibilidade de me colocar à completa disposição aí do canal para que a gente possa voltar a discutir isso. Essa questão do agronegócio, por exemplo, eu tenho orientandos e orientandas, né? Eu me lembro de uma que trabalhou a questão do agro é tóxico, né? Por causa do agrotóxico que é liberado no Brasil e que não é liberado nem o que se fabrica a partir do Canadá, por exemplo, que é um grande produtor de agrotóxico, não é permitido lá, mas aqui é autorizado, e que polui rios e que mata nascentes, como você falou, e que polui o próprio alimento, quando produz algum alimento, e vai para a mesa das pessoas com sementes transgênicas e com agrotóxico. Né? E aí a gente acaba consumindo esse tipo de coisa e não sabe por que desenvolvemos tantas doenças e que não geramos um desenvolvimento alimentar adequado. Né? A gente tem que trabalhar o direito à alimentação para além da possibilidade de comer alguma coisa todo dia. Tem que comer alguma coisa saudável. Né? Tem que comer e comer alguma coisa saudável. Isso também é direito. Né? A gente tem que brigar por isso. Muito bom. Então, vamos convidar aí os orientandos, né? E você volta também em outra oportunidade, é só agendar. E a TV 61 aqui, no nosso programa, né? Que é o Direito Achado na Rua, na TV 61, né? E com uma grande... Eu quero agradecer muito ao professor José Geraldo Souza Júnior, né? Que, aliás, ele é o meu pauteiro, né? Olha só que coisa chique, né? Eu tenho um pauteiro da altura, que ele é que organiza todas as entrevistas, passa os contatos, organiza os temas, eu acho isso sensacional. Obrigado, Alexandre. Então, volte. Obrigado a você. Valeu, um abraço. Tamo junto. Tamo junto.